Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento, sou investidor no mercado de criptomoedas, estudioso de finanças, blockchain, negócios na era digital. E ainda nessa pegada aí da gente entender como é que funcionam os investimentos, o que são, né? Ontem a gente falou um pouquinho sobre fundos imobiliários, foi bem legal. Se você não viu o podcast sobre fundos imobiliários, volta lá, assiste, que tá bem interessante. Isso pode te dar uma luz aí de como é que você pode começar a criar uma renda passiva, receber aluguéis sem precisar comprar casa, né, ou construir uma para alugar. Agora, nesse, eu quero falar um pouquinho para vocês de ETF. Por que eu tô fazendo isso, galera? Porque eu quero que fique muito simples e desmistificado essa parte de investimento, porque não é uma coisa complexa, não é uma coisa complicada, mas a gente precisa entender o mínimo do negócio para não cometer a besteira de errar aí muito no meio do caminho, né? Então, assim, eu tô falando de ETF agora porque eu acredito que o ETF ele é um caminho muito interessante para quem não conhece muito o mercado ainda e quer diversificar a carteira. Porque o que acontece? Às vezes é difícil você analisar ali cada ação que você quer comprar, né, para poder montar uma carteira, por exemplo, que vai te pagar dividendo, né, que é aquela farpelinha que vai caindo todo mês ali na tua conta. Nem todo mundo tem tempo e expertise para isso. Então, o que é um ETF? Né? Vamos lá, vamos simplificar aqui. Ó. ETF, do inglês, né? A sigla do inglês, ela diz o seguinte: Exchange Traded Funds. Então, se a gente for traduzir, a gente pode traduzir como fundos negociados em bolsa. Então, os ETFs, eles são como fundos, só que esses fundos são de índices que são comercializados com umas ações, por exemplo. O que isso significa? Como é que isso funciona? Então, vamos lá. Os ETFs, eles são um produto de investimento, obviamente, e eles combinam características ali dos fundos de ações, né? Existem vários tipos de ETF. Então, se a gente for pensar, por exemplo, eu quero construir uma carteira de dividendos que eu quero que todo mês caia uma farpelinha ali na minha conta. Então você vai buscar um ETF que reproduza essa sua ideia. Então existem ETFs hoje especificados para ações que pagam dividendos. Então o que ele faz? Ele pega essas ações, né? Existe um gestor desse fundo, desse ETF, obviamente. Então é um especialista, né, que está o tempo todo ali trabalhando e avaliando isso para você. Então você não precisa ter o trabalho de analisar nada disso. Você tem um gestor do fundo e esse cara vai analisando ali, ó, o que está pagando mais dividendo, o que está mais sólido, o que está funcionando mais. E aí ele vai colocando ali dentro daquele fundo, fazendo um mix de ações ali dentro, para que você tenha a oportunidade de comprar todas elas sem precisar comprar uma por uma. Você simplesmente compra o ETF e ele funciona basicamente como funcionaria uma ação, como você compraria uma ação na bolsa, por exemplo. Ele fica listado lá e você pode comprar. Eu falei algumas vezes do Nubank aqui, o Nubank também tem alguns ETFs interessantes, inclusive o Nubank tem um ETF que eu falei aqui, que é baseado específico para dividendos, então vale dar uma olhadinha lá. Então, assim, na prática, eles representam uma alternativa eficiente para quem quer investir em ações, mas sem precisar complicar. Você quer um negócio prático, você quer um negócio pronto, você quer um especialista que entende do assunto, que já separa tudo para você. Então o ETF ele funciona dessa forma. Então vale muito a pena, principalmente para o investidor iniciante, pensar na ideia de comprar ETFs, porque aí você não precisa ficar aí batendo cabeça escolhendo ações, você simplesmente vai lá, compra um ETF que vai reproduzir esse índice para você e ele vai te pagar os dividendos ou enfim, vai atingir o objetivo que você determinou. Então vamos lá, quais são as vantagens da gente comprar o ETF? Então, a primeira vantagem é o seguinte: os custos de taxa administrativa, eles são muito baixinhos, tá? Se a gente for comparar com outros fundos de investimento, que, sei lá, às vezes tem taxas muito altas, 3, 4, 5%, enfim. Os ETFs, eles ficam ali em torno de 1% para menos de taxa administrativa. Então, é muito pequenininho, né? Não faz tanta diferença assim no final das contas. Então, vale a pena você pagar aí 1% de taxa administrativa e evitar todo o trabalho de montar uma carteira baseada em dividendos, por exemplo. Eu estou falando muito de dividendos aqui porque a gente está construindo uma ideia de renda passiva a longo prazo. Então, outra vantagem é o seguinte, é a oportunidade de você diversificar sua carteira em um único lugar. Porque assim, se você tem um gestor e o cara, analisa ali as melhores ações para colocar naquele fundo, então ele vai vender e vai comprar de acordo com que as coisas estão funcionando. E ele vai sempre diversificar essa carteira para manter um equilíbrio. Um equilíbrio de carteira que talvez você ainda não tenha noção de como fazer. Mas dentro de um ETF, o gestor sabe como fazer.
Então ele te dá a oportunidade de diversificar o seu investimento dentro de um único lugar. Outra vantagem dos ETFs é o seguinte, é que os ETFs eles não são só da bolsa, né, da B3. Você pode comprar ETFs, por exemplo, de ações estrangeiras. Existem ETFs aí com as maiores ações dos Estados Unidos. Você compra Netflix, Amazon, Google, Facebook, enfim, todas elas ali dentro de um ETF. Você tem um gestor que faz isso tudo bonitinho e tal, não sei o quê. E esse índice é replicado para a gente. Então a gente tem a possibilidade de investir lá no exterior, sem precisar fazer uma remessa de dólar e o cacete, abrir uma conta numa corretora estrangeira, e, enfim, não precisa desse trabalho todo. A gente tem corretoras brasileiras que oferecem ETFs de ações estrangeiras. Falando um pouquinho das desvantagens, mas aí as desvantagens elas são tão pequenininhas, porque para o investidor iniciante acaba sendo irrelevante, porque, por exemplo, a principal desvantagem no ETF é a liquidez. Como são índices, como são replicáveis, né? O ETF ele não vai ter tanta liquidez quanto a ação, obviamente, né? Porque é a ação que está sendo negociada ali. E o índice, ele é pouco negociado. Você tem muito mais negociação de ação, por exemplo. Então, pode ser que, dependendo do tamanho do seu investimento ali dentro do ETF, você pode ter algum problema ou outro, por exemplo, para liquidar os seus ETFs quando você quiser. Mas isso aí enfim, quando você tiver uma carteira já bem recheada, digamos assim, bem gordinha. Mas no início, isso não faz tanta diferença. Outra desvantagem para quem é já um investidor profissional é a tributação, né? Porque os ETFs, assim como todos os outros investimentos baseados em ações ou dividendos, a gente tem muito imposto, né? E, bom, enfim, vocês conhecem a minha visão sobre tributação aqui no Brasil. Eu acho um abuso, acho um absurdo, acho o sistema completamente equivocado, mas enfim, né, a gente tem que pagar aí pelo menos 15% de ganho de capital. E eu acho isso um problema, e na verdade um certo abuso, né? Mas, enfim, vamos deixar para lá. Bacana. Felipe, como é que eu invisto em ETF? Já falei aqui, várias corretoras. Eu acho que praticamente todas as corretoras oferecem ETFs para você comprar. Você tem o Nubank, que, por exemplo, que não é uma corretora, é um banco online, né, uma fintech, que está incorporando ali dentro do próprio aplicativo a possibilidade de você investir de forma muito fácil, muito simples. Inclusive até criptomoeda você pode comprar no Nubank agora. Então vai lá, dá uma olhadinha quais são os ETFs, você clica lá e ele vai te dar a descrição toda bonitinha, o que é, o que tem naquele ETF, em que ele é baseado, todas as taxas que você tem que pagar. E aí você vê, tá, beleza, quero comprar, vou experimentar isso aqui. Você vai lá e compra, espera um mês aí, 2 meses, vê como é que aquilo funciona e tal, vê os dividendos caindo ali na tua conta e seja feliz. Então é isso, pessoal. O episódio de hoje a gente está trazendo essa nossa possibilidade de construir aí uma carteira bem diversificada, recheada de ações diversas, em segmentos diversos, dentro de um único lugar, sem você precisar ter tudo aquele trabalho de montar uma carteira individual. Então os ETFs são essa possibilidade, essa oportunidade que você tem de diversificar. Então, resumindo, ETF são fundos negociados em bolsa. Esses fundos são geridos por uma pessoa, né, um gestor, que ele é responsável por comprar e vender ali as ações que estão dentro do propósito do ETF. Vale a pena investir em ETF? Vale muito a pena investir em ETF, desde que isso esteja dentro, né, do seu planejamento. Apresentei aqui as vantagens e as desvantagens para você. No mais é isso aí, espero que vocês tenham curtido o episódio. Aproveitem a oportunidade, tire o escorpião do bolso, vai investir esse dinheiro que está guardado aí sem render nada na poupança. Deixar dinheiro parado em conta é prejuízo. Investe teu dinheiro, vale a pena, tenho certeza que vale a pena. Depois vocês me agradecem. Pessoal, é isso aí. Valeu, obrigado, até a próxima. Valeu, seus tontos.